segunda mensagem que Deus colocou no meu coração tem como título A Vida em Dois Tempos. Diga comigo, a vida... Não, me ajuda, eu sei que está calor. Diga, a vida em dois tempos. O texto base encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, como eu falei, aqui está na NVI. Ela é 90% a revista atualizada, que é a Bíblia que nós utilizamos hoje. Esses 10 é mais a tradução de algumas palavras difíceis, só isso. Por isso que eu amei a NVI, que ela não fere a outra que eu amo. A vida em dois tempos, 2 Crônica 26, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, presta atenção, está ali, a vida em dois tempos. Tem uma figura que eu procurei na internet, muito conhecida, né? Que é um lobo e em cima uma pele de ovelha, ali, por cima de um lobo. O lobo está disfarçado. Nós somos assim, irmãos. Nós somos... Não o lobo, só que é o contrário. Nós somos um cordeiro que de vez em quando tem um lobo por cima, que é a nossa natureza má e perversa, a natureza adâmica, que reside na nossa carne, carne de cada um. Você vê, alguém ensina a criança pequenininha, de 1 ano, já pegar uma coisa quando está com raiva, tacar no chão e quebrar? A pegar um gato e puxar ele pelo rabo assim? Não, isso já está em nós. Ninguém ensina, a criança já nasce, porque é uma natureza em nós. E ao longo do tempo, através da palavra, porque nós somos filhos de Deus, e o Espírito Santo de Deus mora em nós, é que vai tendo aquele confronto, não é por aí, não é pela assim, não é por aí, não é assim. E a gente começa a frequentar os cultos, se converte, o Senhor nos chama, e através do altar aqui, desses ensinamentos, a gente vai mudando aos poucos. Essas coisas ruins que estão entranhadas em nós. Porque Paulo disse, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Há uma luta dentro de nós, é mais ou menos aquilo ali. Nós moramos com o inimigo, 24 horas, nós moramos, não é teu esposo nem a tua esposa, não, é você mesmo, o inimigo dentro de nós. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu abomino esse eu pratico. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo da morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o quê? Que veio pagar os nossos pecados, porque senão estava todo mundo frito, irmão. Quem está entendendo, diga amém. A vida em dois tempos. Crônicas 26, do 1 ao 5, diz assim, então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou, ou seja, morreu com os seus antepassados, descansou com aqueles que já tinham ido. Uzias tinha 16 anos de idade, quando ele se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Foi um dos reis que mais reinaram, se não o que mais reinou. Depois eu vou pesquisar, que eu não procurei pesquisar isso. Mas é um dos que mais reinou. Ele ficou no poder de Israel, esse rei Uzias, 52 anos como rei de Judá. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E esta, Pai, é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Usa, Senhor, a minha simples vida, para nesta noite, Senhor, ministrar algo tão importante, tão lindo, tão maravilhoso, algo transformador, que transforma, restaura, Senhor, vidas, que é esta tua santa palavra. Senhor, eu declaro aquilo que já está acontecendo, os louvores, os congressos, a juventude crescendo, o ministério de louvor, a dança da coreografia, o jogral, Pai, eu declaro tudo aqui nesta casa, Pai, eu declaro abençoado pelas tuas santas mãos. Obrigado por tudo, e que o povo de Deus aqui diga amém. Diga glória a Deus. Hoje eu vou falar da vida em dois tempos. Porque na vida de uma pessoa sempre é um tempo de paz e um tempo de tormento. Sempre é um tempo de prosperidade, mas também há um tempo de escassez. Há um tempo de glória e há um tempo de derrota.
Todos nós já passamos por isso aqui na vida. Quem já teve tempos na sua vida, assim, tempo de vitória, tempo de guerra, de paz, tempo de destruição, tempo de fartura, tempo de escassez? Levante a mão. Quem já viveu tempos assim? Irmãos, eu acho que todo mundo. Irmão, se você não levantou, eu vou orar para você passar por tudo isso aí, para você ficar normal. Porque é anormal quem não passa por essas coisas. É anormal, é anormal. Então vamos orar, Senhor, dá problemas, dificuldade a esse que nunca teve, para que ele aprenda. Mas também dê vitória, para que ele também saia e veja a tua mão poderosa sobre a vida dele. Amém. Pronto, agora você vai ficar normal. E se amanhã começar a acontecer, você fala, nunca mais vou naquela igreja, o pastor jogou uma praga, até então não tinha nada e começou a dar tudo errado. Não, irmão, é porque isso acontece. Talvez você nunca tenha percebido isso. Eu acho que você nunca se atentou para isso, mas na nossa vida sempre acontece coisas ruins e coisas boas. Desde quando a gente nasce já é assim. Eu lembro da minha casa, quando eu era novo, eu tenho irmãos por parte de pai e tenho irmãos por parte de mãe. Minha mãe e meu pai, eles tinham um casamento antes. Eles se separaram, depois eles se uniram, se conheceram e eu nasci. Deles, meu pai e minha mãe, no caso, eu sou filho único. E não tive convívio com meus irmãos, por parte de pai e de mãe, porque eles foram criados pelas avós, enfim. Hoje, o meu irmão, eu tenho 2 irmãos por parte de mãe. Um morreu, era até amigo do irmão Irã aqui na igreja, do diácono Irã. O outro sumiu, não sei cadê ele, que é o mais velho. E por parte de pai, eu tenho 2 irmãs e um irmão. As 2 irmãs, acho que já morreram, não já? Uma eu sei que morreu, a outra eu esqueci. E ficou o meu irmão, mas a gente ficou tão afastado, irmão. Eu era o caçula. Eles nunca procuraram, porque como houve uma separação, nova mulher, novo marido, eles viveram a vida deles. Sabe, cada um foi para o seu lado. Então, desde muito novo, aí aquela dificuldade. Meu pai trabalhava em supermercado a vida inteira, sabe, arrumando, entregando, fazendo entrega nas casas. Às vezes tinha comida, às vezes a comida nunca faltou, meu pai nunca deixou. Mas às vezes era ovo, às vezes era carne moída. Dificilmente eu comia um filé, um contrafilé. Isso aí era, eu acho que quando ele recebia a primeira vez, dava para comprar meio quilo. E depois a gente vivia no ovo, eu me lembro, fígado, essas coisas mais simples, né? Que eu acredito que tem pessoas aqui também que estão passando por isso. Mas eu já profetizo mudança na tua vida, em nome de Jesus, que haja prosperidade e fartura. E essa pregação hoje, irmão, é exatamente para falar sobre isso. Sobre prosperidade e fartura. É o que todos querem. Querem ter sucesso na vida. Não sucesso para se esnobar, não, porque você luta para isso. Ter prosperidade. Mas existe um caminho, existe uma receita. E não é o caminho nem a receita que o mundo apresenta para nós e que nos oferece. É o caminho e a receita de Deus, é Bíblia. E é isso que nós vamos cair dentro aqui hoje. Preste muita atenção nessa história verídica que fala a respeito desse rei de Judá, né, a nação de Judá, o que Deus fez aqui, o que acontece nessa história, e para nós aplicarmos em nossas vidas que vai mudar. Para isso, eu pego uma cadeira aqui, real, cadeira do rei, eu puxo ela aqui para o centro, aqui, dá para pegar na câmera ali, não dá? Dá. Só durante até mais ou menos a pregação. Por que eu estou fazendo isso? Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma pessoa aqui. A Bíblia diz que Uzias, voltando ali, só para você ver, Uzias, ele foi proclamado rei com quantos anos? Quantos anos, gente? 16 anos de idade. Quando ele morreu, voltando para lá para o último, quando o pai dele morreu, o pai dele era o rei antecessor dele. O pai dele morreu de nome Amazias. O povo pega Uzias e coloca ele no trono. Porque isso era normal, irmãos. Geralmente os filhos sucederem o pai no trono. Você vê lá, né? A rainha Elizabeth, os filhos já estavam orando para ela morrer, porque ela não morria de jeito nenhum, irmão.
O sucessor dela hoje substituiu ela e já está com o pé na cova. Porque a velha morreu com mais de 100 anos e ele já está com, sei lá, uns 80, quase 80 anos de idade. Então o cara falou, meu Deus, essa velha não morre. Vai morrer o filho, vai morrer o neto, quem vai assumir vai ser o bisneto, porque a mulher não morre de jeito nenhum. E você vê que ela morreu. Quem assumiu? O filho, o primogênito, o mais velho. Lembra que no Brasil, Dom João VI, rei de Portugal, ele descobriu aqui o Brasil, né, o pessoal lá. Aí ele coloca aqui quem? O filho dele, para ser o quê? O rei, o imperador, que eles adotaram o império. O imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I teve que voltar. Ele teve que retornar para Portugal. Quem ele deixa no lugar dele? O filho dele, que passou a ser chamado Dom Pedro II. E geralmente passa assim de pai para filho. Por isso que o povo pega o filho do rei Amazias, que morreu, no caso Amazias morre, e pega o filho dele, Uzias, de 16 anos, e coloca no lugar dele, como diz aqui, só recapitulando. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos. Quer chamar o Pedro aqui no altar, o jovem Pedro? Esse jovem Pedro, irmãos, ele tem 16 anos de idade. Ele é aqui da nossa igreja. Ele é filho do Júnior, esqueci o nome, e da Juliana. E eu perguntei, quem tem 16 anos na aula ali atrás? Ele levantou a mão, ele falou que nunca mais levanta a mão. Quando eu fizer qualquer pergunta, ele não levanta mais a mão, porque ele é tímido que só. Senta aqui, meu filho. O povo, então, proclamou ele. Ele, né, o pai dele, o rei, não é o Júnior, o pai dele, rei, morre. E o povo, vocês, que é o povo de Judá, graças a Deus, que é de Deus e é de Judá e não de Israel. Isso é história de teologia. Então, vai e nomeia ele. Rapaz, isso aqui eu acho que vai ter que apertar mais. A cabeça é pequena, mas vê se dá para segurar aí de um jeito aí. Deu? Só para ter uma ideia, ele não vai ficar até o final não, para ele não ficar muito tímido, porque ele é tímido igual eu, e eu sei o que é isso quando eu era jovem. Vou segurar ele até uma parte, depois eu peço ele para descer. Olha para ele, porque assim você vai ter uma ideia. Isso aqui é para você daí olhar. Uma criança, irmão. Uma adolescente. Esse adolescente foi pego pelo povo de Judá, a nação inteira de Judá, e nomeia ele rei sobre eles. E não era uma nação, como eu falei, qualquer nação do povo de Deus. E a época em que ele é nomeado rei, para liderar, governar, era um momento de dificuldades, era um momento em que as nações viviam em guerra. Quem está entendendo, diga amém. Era guerra o tempo todo. Guerra contra os amorreus, guerras contra os jebuseus, principalmente os filisteus, os amonitas. Irmãos, era uma raça de gente que só vivia em guerra o tempo todo. E pegam esse adolescente de 16 anos, coloca no trono e diz assim, você agora é rei sobre nós, você vai reinar sobre nós. Quando você olha para um adolescente como este, o que você pensa? Pô, esse cara, ele só pensa em brincadeiras. A vida dele, pela idade dele, é só brincar. Outra coisa, qual é a experiência que ele tem para governar e para reinar sobre uma nação naquela época tão conhecida? Uma nação onde a notícia corria que o Deus daquela nação era o Deus que fazia milagres, que abriu o mar vermelho, que fazia chover comida dos céus. Sabe, era uma nação poderosa de um Deus poderoso. Esse garoto só quer brincar, não tem experiência. Talvez a gente diga assim, falta juízo nele. Não é que ele é um garoto, eu estou falando um juízo que um adulto tem. Que ele pensa antes de tomar decisões, antes de fazer certas coisas. Apesar que hoje tem muitos adolescentes mais ajuizados que muitos homens e mulheres com uma idade já avançada. Me perdoe eu dizer isso.
e coloca na mão deste adolescente de Judá um poder total e absoluto. O que a gente pensa dele? Pô, esse garoto, agora com poder total em suas mãos, ele vai viver uma vida desregrada. Ele vai querer oba-oba, ele está descobrindo o namoro, já está começando a se sentir atraído pelo sexo feminino, né? E agora ele com poder, ele pode, como rei, né, com poder, querer conquistar todas as garotas lá da nação dele, sabe? Ter uma vida totalmente alheia àquilo que a gente pode pensar a respeito dele. Não é verdade, gente? Olha para esse garoto. Rei de uma nação. Ele é o rei Charles, assumindo, sabe, a Inglaterra. Pensa nisso. Total poder absoluto em suas mãos. Mas aí eu pergunto a vocês algo aqui interessante. Será que foi isso que aconteceu na vida dele? Essas coisas? Uma vida de oba-oba, uma vida desregrada, uma vida de brincadeira, uma vida onde ele não estava nem aí, ele queria brincar. Eu me lembro daquele filme, que a gente fala até que parecia com meu filho Diego, Esqueceram de Mim, mas não é o Esqueceram de Mim, um Riquinho. É o mesmo ator que fez Esqueceram de Mim, um Riquinho. Quem viu o Riquinho? Lembra quando o pai dele sumiu, acharam que ele morreu? Aí o Riquinho assumiu a fortuna mundial. O garoto só queria brincar. Ele levava os coleguinhas dele, que não eram coleguinhas do nível, eram coleguinhas de rua que ele conhecia, tudo para dentro daquela mansão que ele tinha, para ficar correndo aqui, brincando ali. Porque é isso que a gente espera de uma criança que acabou de herdar uma fortuna, a maior fortuna do mundo, que era o caso do Riquinho. E aqui agora nós estamos diante do rei Uzias. Esse aqui é o nosso rei Uzias. Mas será que foi isso que ele fez na vida dele, essas coisas erradas? Será que essas foram as decisões tomadas por esse menino, por esse adolescente? Será que ele levou a nação de Israel, por causa da autoridade dele, a um caos total, longe da presença de Deus? Apenas 16 anos de idade, igreja. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas a Bíblia diz assim a seu respeito: tão logo esse menino toma posse da nação de Israel. Chegou lá, como eu fiz, colocou, coroou, passou o cedro para a mão dele. Ele levanta, faz o juramento, faz aquilo todo. Vem o sacerdote, vem o profeta, profetiza. E a partir de agora ele levanta e já começa a dar as primeiras ordens. Será o que esse menino fez? Antes de nós lermos, quem aqui pensa em prosperar? Minha mão já está em pé, gente. Isso aqui não é demagogia. E aqui é um lugar profético, hein? Se você não levanta, você deixa passar a bênção. Quem aqui pensa em prosperar, levanta a mão. Quem aqui pensa, tem uma enorme vontade de que Deus o acompanhe aqui neste mundo, em todas as jornadas da sua vida, levante a mão. Quem quer que Deus sempre ao seu lado, 24 horas, assumindo um total direção na sua vida? Diga amém. Existe um segredo. Lembra que eu falei do segredo no início? Existe um caminho. Existe uma forma, uma fórmula, que não é a do mundo. A Bíblia diz assim no versículo 4 e 5. Olha só, esse menino, ele fez o que o Senhor... Eu não entendi. Ele fez o que o Senhor... Está olhando para ele? Por que eu botei ele aqui? Para você, toda vez que quando falar ali, a tua mente passa em branco. Mas você olhando para ele, fala, caraca. Aí eu estou pregando, estou usando a palavra e você está fixando os olhos nele. Esse garoto de 16 anos, ele não foi jogar peão. Ele não chamou as garotas para o quarto dele. Ele não começou a fazer coisa que desagradasse. Pelo contrário, ele assumiu. E a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor... Pastor Valdir, primeiro eu. E você. Nós temos feito o que o Senhor aprova. Por que eu estou dando esse tempinho? Porque o Espírito Santo fala na igreja.
E eu sei que Ele está falando com você agora, diante dessa pergunta que eu fiz. Olha aquilo que você está fazendo, não é do meu agrado. Hoje eu falei com uma pessoa muito importante na minha vida, não vou citar o nome, claro. Eu falei para uma pessoa muito importante na minha vida. Eu, pastor, vamos botar assim, eu estou muito bem com Deus. Eu só faço isso e isso aqui, ó. Mas mesmo fazendo isso, que não é coisa certa, e isso, que também não é coisa certa, mas eu estou bem com Deus, eu sei disso. Eu falei assim, mas será que Deus está bem com você fazendo essas coisas? Você pode se sentir bem com Deus por estar fazendo isso, você não está se condenando. Ou seja, não condenando você ao inferno, condenando as suas atitudes, que eu estou me referindo, que você acha que a tua atitude não é condenável. Mas você já viu na Bíblia se Deus condena ou não? Porque a Bíblia diz que aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. E essas coisas que você está fazendo não é a vontade de Deus para a tua vida. Você está se enganando quando você mesmo traz um julgamento para você dizendo que essas coisas não me condenam e eu estou bem com Deus. E ora a Ele. Você pode até orar. Tem muitos maridos aqui, a começar por mim, que oram a Deus direto, mas a oração não passa do teto da casa dele. Porque a Bíblia diz que se você maltrata a tua esposa, a sua oração é interrompida. Então as ações, eu posso orar, mas as minhas ações é que vão abonar ou não a minha oração de chegar aos céus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele, esse menino, assumiu o trono. Ele fez o que, não ele, nem o povo, o Senhor e continua o versículo, tal como o seu pai Amazias. Olha a importância de um pai na vida do seu filho. Os nossos filhos nos veem, os nossos filhos nos ouvem, os nossos filhos percebem o nosso comportamento para com Deus, para com a esposa, para com as pessoas. Meu neto, que está ali de terno e gravata, eu nunca pedi, eu até reclamo. Está calor, não bota, meu filho, vai igual criança, porque tem lugar que obriga. Eu quero andar de terno igual o vovô. Por quê? Porque eu quero ser pastor igual o meu avô. E você vê aqui, ele pega a palavra, olhou para a igreja cheia, garoto de 11 anos de idade, e fala sem nenhum medo. Leu, eu fiquei impressionado com a leitura dele, como ele lê bem. É ele que quer. Mas por quê? Porque ele olha para o pai dele, que é o meu filho, que ali está o Jonathan. Ele olha para a mãe dele, que ali está a Ragma. Ele olha para mim e para a avó dele, que somos avós e pastores na vida dele. Então, ele fez o que aprova o rei Uzias, de 16 anos de idade, tal como o seu pai Amazias. Posso ouvir um amém? E buscou a Deus. Com 16 anos de idade, irmão, com todo o poder e autoridade na mão, eu agora posso fazer o que eu quero. Ele sabia disso. Posso fazer o que eu quero. Eu tenho poder para dar festa aqui no palácio. Eu vou dar uma festa, sabe, eu vou fazer aqui, soldados, ele era o rei. Fecha tudo, tranca tudo, traga os meus convidados, as garotas, os garotos, nós vamos dar um grande banquete, nós vamos virar a noite. Eu quero bebida geral liberada, vamos todo mundo aqui, desculpe, eu não queria usar essa palavra. Fazer orgia a noite toda. Fazer isso igual fez o imperador César, de nome Calígula. Se você ler a história de Calígula, o imperador César, de nome Calígula, você vai ficar boquiaberto com as besteiras que ele fez quando ele assumiu, sabe, o Império Romano. Ele fez coisas demoníacas, pervertidas na área. Ele era o cara.
Ele mandava. E quem tentava contrariar, ele só fazia assim, e matava, mandava matar. Esse garoto tinha o mesmo poder, Uzias. Mas a decisão dele, eu falei o quê? Não ouvi, só um falou. Mas o quê? A decisão dele foi buscar a... Qual é a tua decisão? Qual tem sido a minha decisão? Porque coisa que eu mais falo aqui há anos é: o que vale é o que você decide fazer. Eu estou pregando aqui hoje. Outros pregaram na quarta-feira. Outros pregaram no congresso. Você ouviu todos eles. Está ouvindo aqui agora. E no final, o que vai valer para a tua vida de mudança é o que você decide colocar em prática o que você ouviu. Ele decidiu buscar a Deus quando? Durante a vida de Zacarias. Eu vou falar a respeito daqui a pouco. Eu já vou falar logo para você entender. Esse Zacarias, irmão, não é o profeta que viveu num período exílio babilônico que veio muito tempo depois. Não é aquele profeta que tem um livro aqui escrito, livro do profeta Zacarias. Amém? Meu irmão, Zacarias tem mais de 30 homens de Deus na Bíblia de nome Zacarias. Quantos Mateus tem aqui na igreja? Acho que nós temos uns 7 Mateus aqui na igreja. Isso aqui hoje, só aqui, imagine em toda a Bíblia, tem mais de 30. Esse Zacarias aqui, possivelmente, segundo os historiadores, era o sacerdote daquela época. Era o homem que buscava Deus, que instruía o povo naquela época. Tinha os profetas dessa época aqui, mas esse aqui era o sacerdote colado, porque o pai dele morreu. O pai de Uzias morreu. Ele poderia muito bem procurar para ser amigo dele. Sabe aquele coleguinha que dá mau conselho? Mais velho do que ele, que geralmente os jovens adolescentes ficam encantados com um garoto de 20 anos, 19 anos, 22 anos, que já faz coisa errada. Pô, cara, o negócio das meninas é o seguinte: a gente sai ali, chega lá num baile, você vai pegar geral, tem umas gatinhas. Ele vai, porque o cara fala bonito, o cara é macho. Chega lá, o cara toma uma cerveja. Pô, e toma aí, tu vai ficar legal. As meninas estão tudo tomando, cara, se ficar careta, elas não vão querer nada contigo, não. Aí daqui a pouco vem com a droga. E ele poderia estar colado com esse tipo de amizade em volta dele. Mas ele, o rei Uzias, ele preferiu dar ouvido ao sacerdote de Deus. Posso ouvir um amém? 16 anos de idade. Está ali. E buscou a Deus durante a vida, posso acrescentar ali, do sacerdote Zacarias, que fez o quê? O instruiu no temor de Deus. Como é que você ensina seus filhos? Porque sabe quem é o sacerdote da casa do seu filho? É você, pai. Na ausência do pai, é você, mãe. Sacerdotisa. Não é essa sacerdotisa de Baal, igual foi a maligna Jezabel. Você profetiza de Deus. Você tem instruído o teu filho no caminho certo? Você tem instruído o seu filho a respeito da palavra de Deus, para que ele cresça no temor de Deus? E a gente já ensinou isso aqui: temor não é medo, é respeito, é reverência. Hoje nós escolhemos muitas coisas na vida dos nossos filhos, porque no passado a gente não instruía. Pelo contrário, se nós os instruímos, nós os instruímos de maneira errada. Porque o nosso comportamento e a nossa fala era errada na presença dele. Ele estava aprendendo conosco, aprendendo a mentir, aprendendo a trapacear, aprendendo a enganar a mãe, enganar o pai. Ele está vendo, ele tá na escola do lar. Aprendendo a fofocar, aprendendo a mentir, a comprar e não pagar, pegar emprestado e não devolver. Os nossos filhos estavam sendo instruídos assim. Mas quem já tem o conhecimento de Deus, ou quem se converteu depois, começa então a moldar, lapidar o seu filho, a sua filha, no caminho certo. Ele colou, ele escolheu, ele decidiu buscar a Deus durante a vida do sacerdote Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, o que aconteceu?
Não ouvi. Essa é a parte D aqui, ó, o dia D. O dia D é aquele dia. Enquanto ele buscou o Senhor, o que Deus fez? Não, tá muito, gente, em nome de Jesus, gente. Eu estou num calor danado. Eu poderia estar no shopping, no cinema com a minha esposa, vendo um filme, sabe, depois saindo de lá, comendo um hambúrguer do McDonald's, ou qualquer outra coisa, ou então, a melhor, lá no... Qual é aquele lugar bom que a gente gosta de comer lá? No shopping? Outback. É Outback? Falei certo? Eu estou aqui, irmãos. Esse aqui é meu trabalho. Essa aqui é minha profissão que Deus me deu. Então, quando você corresponde, falando, significa que eu estou fazendo o meu trabalho bem. Então, pelo menos me engane dizendo que eu estou fazendo só para me animar. Diga amém. Então, quando ele buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus... Lembra quem falou que queria prosperar na vida? E lembra quando eu falei que tem um segredo que não é um segredo do mundo? Preste atenção, vou citar da minha família. Preste atenção, meu filho Jonathan, minha nora Hagman. Preste atenção, meu cunhado Diego, minha cunhada Cleide. Preste atenção, minha nora Sabrina, minha filha Paulinha, meu genro Rodrigo. Preste atenção, meu filho Tiago Diniz. Preste atenção, minha nora Andressa. Meu Deus, está faltando mais. Meu sobrinho, está aqui, tem algum sobrinho meu aqui? Felipe, Rafael? Ah, está ali atrás. Preste atenção, Felipe. Preste atenção, Karen, meus sobrinhos. Tem mais alguém aqui, gente, que eu esqueci da minha família? Eu vou falar para ele, para não dizer que eu estou falando para você, da família dos outros, vou falar para mim. Isso é sério, Felipe. Eu gosto muito de você. O segredo, preste atenção, Gilberto, que eu tenho te adotado como filho. Sabe disso. E pai bate. Por isso que eu não te bato às vezes, é por amor, tá? A pessoa que busca Deus, Deus faz essa pessoa prosperar. Como esse garoto, de 16 anos, que foi instruído por um sacerdote que ele decidiu colar com o sacerdote e não com os amiguinhos da virada. E segundo que o pai dele ensinou ele antes de morrer, ele decidiu buscar ao Senhor. E esse enquanto, parece assim, enquanto. Mas se deixar de buscar, acontece algo inverso. Mas enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou ler aqui agora com vocês. O que aconteceu na vida desse adolescente que decidiu com 16 anos, com todo o poder e autoridade de sua mão, buscar ao Senhor. Olha o que Deus fez na vida dele. Ele saiu e guerreou contra os filisteus. Que eu falei, naquela época a nação só vivia em guerra. Ele guerreou contra os filisteus. Ele quebrou o muro de Gate. Lembra de Davi? E de Golias, lembra do Golias? Filisteu Golias de Gate? Ele quebrou o muro de Gate, o de Jabiné, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Ele edificou, ele tomou território dos filisteus para o povo judeu, para ajudar. Deus está dando vitória a ele porque ele decidiu buscar o Senhor. Continuando, Deus o ajudou contra os filisteus. Deixa eu te falar algo. Tu tem inimigos? Teus inimigos, irmão, podem ser seres humanos. Mas não precisamente ser só os seres humanos. É o que? O desemprego. Teu inimigo é uma enfermidade que assola a tua vida, da tua família. O teu inimigo é uma calúnia, é uma injúria, é uma difamação. Meu irmão, o teu inimigo é aquela causa na justiça que não sai nunca. O teu inimigo, sabe, é aquela promoção que você faz jus por merecer, mas como o inimigo se levanta toda vez que você vai ser promovido, viu, meu filho Tiago? Coloca alguém no teu lugar. É o teu inimigo? É algum outro que eu não falei aqui, mas o Espírito Santo está falando com você que é esse também? Preste atenção.
Deus o ajudou contra os seus inimigos filisteus, contra os inimigos arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Meu irmão, quem decidiu buscar ao Senhor, Deus o ajuda em toda a sua trajetória de vida a vencer os obstáculos, os desafios e os inimigos que se levantam contra ele. Eu posso ouvir amém? Pastor, mas os meus inimigos têm se levantado contra mim, têm guerreado e têm vencido. Você tem buscado o Senhor? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós temos feito isso. Irmãos, todo o tempo vago que nós temos é zap. Não tem tempo vago para zap. A gente cria, a gente arruma tempo vago para o zap. É para jogar conversa fora. Mas a gente não tem um tempo reservado de 10 minutos, 20 minutos, meia hora para buscar o Senhor na nossa casa. Na hora do almoço no trabalho, a gente tem tantas coisas, mas a gente não tem coragem de ir para o banheiro da repartição, o banheiro da escola, o banheiro da empresa, para poder ali dentro, na hora do almoço, depois de ter almoçado, escovado o dente, tudo, você tem aquela cesta, ou então vai conversar com os amigos no pátio, entrar 10 minutos no banheiro e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Toma minha vida. Senhor, me ilumina. Senhor, me leva, Senhor, para as águas tranquilas, para o pastos verdejantes. Senhor, faça de mim o que Tu queres. Nós temos feito, buscado ao Senhor. Porque é isso que Deus faz. E ainda tem mais. Os amonitas deram presentes a Uzias. Na outra tradução, diz que pagou tributos a Uzias. Tributos. Pagar tributo, irmãos, é quando uma nação mais poderosa que governa, tem um exército poderoso, uma nação, para não ser atacada por essa nação poderosa que ele sabe que não vai vencer, ele paga tributos. Ou então, ele paga tributos para que essa nação fique bem com ele, e se algum outro inimigo tentar atacar, essa nação poderosa vai lá e vai defender ele. Fala: com ele não mexe não. Por quê? Porque ele paga tributos. Meu irmão, o cara estava ficando, esse menino estava ficando tão poderoso que os amonitas, é uma nação poderosa daquela época, estava pagando tributos a Uzias, a esse jovem cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. Chegou até o Egito o nome dele. 16 anos, irmão. Aqui, ó. Porque se tinha tornado em extremo forte. Ei, tu está fraco? Está anêmico, espiritualmente falando? A tua força está no Senhor. Aqueles que buscam o Senhor encontram. E aquele que encontra o Senhor, ele faz forte. Me engano. Extremamente forte. Está se sentindo fraco? Tem alguma coisa errada, irmãos? Espiritualmente. Está dando tudo errado. Você se sente um zero à esquerda, nada dá certo. Pensa em desistir da vida, chutar o pau da barraca, jogar o casamento para o alto. Está errado. Tem que corrigir o rumo da tua vida e as tuas escolhas, as decisões que você tem feito. Eu não estou falando aqui só para pessoa adulta, eu estou falando aqui para adolescente. Até porque Uzias tinha 16 anos de idade quando ele decidiu ser desse jeito, buscar o Senhor. E quando Deus, então, por causa disso, decidiu fazer ele extremamente forte, ao ponto das nações pagarem tributos a ele. Uau, diga uau, diga uau. E uma coisa que eu entendi aqui na Bíblia, cara, isso aqui também é tremendo, preste atenção em mim. Eu entendi aqui na Bíblia que, além do Senhor, Paulo, ele ajudar essa pessoa que é fiel e busca ele, além dele ajudar contra os inimigos, contra os ataques, e fazer ele extremamente forte, Deus faz ele prosperar, e também essa pessoa, Deus, mesmo sendo uma criança, não importa, mesmo que você não tenha faculdade, mesmo que você não tenha
um grau de instrução elevado, porque aqui eu não estou falando de conhecimentos gerais, eu vou falar de sabedoria. E sabedoria não se adquire no primário, no segundo grau, na faculdade, no mestrado. Sabedoria se adquire em Deus. Deus, além de fazer prosperar em tudo, Deus dota essa pessoa que o busca de sabedoria. Eu aprendi isso. Para tomar decisões aqui no mundo. Ele era rei, uma criança, resolveu buscar Deus. Deus então, lembra de Salomão? Salomão, pede-me o que tu queres, que eu te darei. Salomão pensou, e ele também tinha acabado antes de Uzias. Ele tinha pensado, ele falou, caramba, para que eu vou querer riquezas, eu vou querer a morte dos meus inimigos? Sempre vivi em guerra, porque eu estou diante de um povo tremendo. Eu preciso de sabedoria para conduzir o povo. Senhor, o que eu quero é sabedoria para conduzir o teu povo. Deus olhou e falou, coisa linda tu me pediu. A partir desse momento eu vou te dotar de sabedoria. E ele se torna, depois de Jesus, o homem mais sábio a pisar na face da terra. E porque você não me pediu sabedoria, eu também vou te dar glória, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar conquistas na face da terra. Deus pega esse garoto e dota ele de sabedoria. Sabe o que esse garoto fez? Olha só, o garoto, 16 anos, olha o que Deus faz com ele. Ah, mas antes, eu dei uma volta para o Daniel para poder comprovar o que eu estou falando, que Deus dota de sabedoria. Lembra de Daniel quando foi levado como escravo para a Babilônia por Nabucodonosor, lembra? E chegou lá, Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais popularmente conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são separados entre outros, e o rei fala assim, separe eles, dê a minha ração, a ração do rei diária, e durante 3 anos eles vão servir no palácio. Daniel falou, eu não vou comer essa porcaria que o rei dá não. Irmão, porcaria, eles iam comer do bom e do melhor, mas aquilo ali, eles eram de Deus, aquilo ali não era para eles. Então Daniel falou, olha aqui, chamou o chefe dos eunucos, a quem o rei Nabucodonosor havia dado a ordem para que eles comessem durante 3 anos e fiscalizassem. Falou assim, cara, olha só, eu não vou comer esse negócio. Nem eu, nem meus 3 amigos aqui nós iremos comer. Ele falou, não, cara, mas tem que comer. Porque a Bíblia diz que Daniel achou mercê perante esse eunuco do rei. Cara, mas se eu não fizer, o rei vai me matar. Não é por aí não. Vai fazer o seguinte, me testa durante uns dias. Se ao cabo desses dias a gente não tiver melhor do que os demais que estão comendo, aí a gente vai fazer do jeito que você falou. Mas se a gente tiver melhor, então a gente não vai comer. Por quê? Resolva hoje. Olha para o irmão lá e diga assim, resolva hoje. Resolveu Daniel o quê? Firmemente. Tudo que você resolve em favor do reino, em favor de mudança na tua vida, para melhor, se você não tiver firmeza, você daqui a um tempo desiste daquilo que você resolveu. Então Daniel resolveu firmemente o quê? Não contaminar. Gente, o que está contaminando você, gente? Meu irmão aqui não tem criança. 16 anos, ele sabia o que contaminava ele. Como é que nós não sabemos, irmão, que aquilo que a gente faz pela madrugada, no trabalho, na rua, na escola, longe de pessoas, longe do pastor, longe da igreja, longe das ovelhas, a gente não sabe que aquilo nos contamina como filho de Deus? A gente sabe, irmão. Ninguém aqui é criança. Amém? Então ele resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Qual é o resultado de quem decide por Deus? Nós já vimos aqui. Qual é o resultado? Deus o torna extremamente o quê? Poderoso e próspero, e o livra dos seus Olha o que aconteceu com Daniel, irmãos. Ora, a estes 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus deu, diga, Deus dá. Diga, quando eu decido fazer o certo perante o Senhor, diga assim, Deus me dá. Diga, Deus me dá.
Lado direito aqui meu, Deus me dá. Lado esquerdo, Deus me dá. Você em casa, diga, Deus me dá. Todo mundo agora diga, Deus dá. O quê? Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura, e Deus deu sabedoria. Mas a Daniel, além de tudo isso, inteligência, ele deu também inteligência de todas as visões e dons para interpretar. Irmão, quando nós buscamos ao Senhor, Deus nos dota de inteligência, de sabedoria, para nós tomarmos decisões. Tudo porque nós decidimos buscar Ele. Pode ser um iletrado, igual o apóstolo Pedro. Sabedoria. A sabedoria está em Deus. Ele diz assim na palavra: quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. Está na Bíblia. Quem quer, peça. E a forma de você pedir é com a tua vida em obediência a Ele. Posso ouvir um amém? E ele continua. Aí o que aconteceu na vida dele? Desse garoto, porque ele buscou o Senhor. Uzias, caramba. É tu mesmo, cara? Não, ele é tímido, gente. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, coisa que nunca se tinha feito antes. Isso aí, para aquela época, era uma modernidade. Pensa numa coisa moderna. O cara começou a buscar sabedoria que Deus deu a ele. Ele construiu torres fortificadas em Jerusalém. Bom, aqui ninguém ataca, porque eu estou botando torres fortificadas, soldados. A torre vai ser uma torre forte, torre de vigia. Na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Ele espalhou em redor de Jerusalém. Também construiu torres no deserto, irmão. Está lá a torre de vigia no deserto, os inimigos vêm, não tem como. De vigia, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos em Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Uzias possuía um exército que bem preparado, organizado. A gente faz tudo desorganizado, não se prepara para nada. Mas quando a gente busca o Senhor, Deus dá inteligência, irmão. Faça assim, faz assado, faça desse jeito, é desse jeito. É no teu comércio, é no teu trabalho. Você abriu um negócio, irmão. Chega lá e faz um negócio acontecer, sabedoria. Mas primeiro você tem que estar na presença tem que buscar para poder Ele te dar essa inteligência. Em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais do rei. O total dos chefes da família no comando dos homens de combate era de 2.600 homens. Se liga nisso aqui, ó. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Caraca, cara! Por que você decidiu buscar o Senhor? Que revolução é essa, gente? Que lição um garoto de 16 anos dá para nós na noite de hoje? Uzias, voltando, Uzias providenciou escudos. Tudo naquela época era novidade. Lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o seu exército. Em Jerusalém, ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para... Gente, você está entendendo ou põe legenda aqui para você? Porque, irmão, não precisa nem explicação.
O segredo da tua vitória, o segredo da mudança da tua vida está em ser fiel ao Senhor, você decidir buscá-lo. Eu vou liberar esse garoto aqui agora e depois você vai entender por quê. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Deus te abençoe, meu filho. É porque eu profetizo que esse garoto, ele vai chegar até essa etapa, que a gente vai para o final agora. A gente vai para outra parte agora. Cadê? Deixa eu ver isso aqui onde eu parei, no 25. Só para poder eu me achar aqui, irmãos. 2 Crônica 26, 25. Ih, sumiu, foi embora para casa. Ele vai aparecer, eu vou seguir no cronograma aqui. Vai dar certo, o Espírito Santo vai me conduzir. Deixa eu tirar essa cadeira aqui, senão o cara vai ouvir de casa, vai dizer que eu sou igual aquelas igrejas que botam uma cadeira para o Espírito Santo sentar. O Espírito Santo não senta em cadeira, irmão. Ele está dentro de nós. Pelo amor de Deus. É aqui, ó. Nós somos o santuário dele. Não é em cadeira, não. Não é em cadeira, não. Eu vou repetir isso aqui, porque aqui vem a parte B. Mas a parte B não vai levar o mesmo tempo, não. Vai ser rápido agora, porque é mais o fechamento. Ezequias foi o quê? Extraordinariamente o quê? Ajudado. Por quem? Por quem? E assim ele se tornou o quê? E a sua fama se espalhou para? E a sua fama se espalhou para? Longe, longe, longe. E muito longe. Agora o negócio vai ficar um pouquinho estreito, mas eu vou falar devagarinho para não doer. Está acalmando? A vida em dois? Vida em dois? Qual o tema da mensagem, gente? A vida em dois? Seria bom se fosse um tempo só, né? Não seria bom se fosse só um tempo, igual esse. Tempo de busca ao Senhor. Deus nos... Não, gente, você viu, quem ajudou esse garoto? Primeiro porque ele decidiu. E por ele ter decidido, então, ao longo da vida dele, pela escolha certa, quem foi que conduziu ele a todo esse sucesso extraordinário, a ser poderoso, ao ponto que a fama dele se espalhasse em todo lugar, bem longe, em todas as nações que tinham medo e pagavam tributo a ele? Quem foi? Não, gente, fala pelo amor de Deus, senão eu vou achar que você está com dúvida. Quem foi que fez isso com ele? Você lembra? Você lembra? Será que eu me lembro? Esse livro que vai ser lançado no dia 15 me fez lembrar mais ainda. Porque esse livro vai vir com fotos de quando eu não era nada, como eu ainda não continuo sendo. Mas Deus hoje me respaldou em muitas coisas. Eu glorifico a Ele pelo que Ele me fez ser. Mas eu me lembro, irmão, quando eu estava lá, não queria nada com nada, minha casa, tudo jogado, minha família que sabe, tudo caído aos pedaços. Pensar em ter carro, só Jesus na causa. E hoje, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu a minha esposa, Deus me deu meus filhos, sabe, as minhas noras, meus genros, meus netos. Deus me colocou à frente dessa igreja, que é você, para liderar e pastorear a sua vida. Nabucodonosor construiu até por... Meu irmão, se o ímpio tem que glorificar a Deus, porque Deus abençoa o ímpio, imagina um cristão. Nabucodonosor, eu e a minha glória construímos todo esse palácio, construímos tudo. A Bíblia diz que Deus ouviu, Deus deu 1 ano para que ele se arrependesse. Ele não se arrependeu. Deus fez ele se tornar igual um animal, comendo capim. Até que depois de um tempo, Deus de misericórdia fez ele voltar à consciência humana. E ele aproveitou. E ele, Senhor, me perdoa. O Deus sempre eterno, é o Senhor que manda, é o Senhor que governa. E a Bíblia diz que Deus o restaurou de volta ao trono. Você lembra quando você não era nada? E quando nada você era? E você pedir a Deus, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou fazer isso e isso. Se o Senhor for comigo, se o Senhor abrir essa porta de emprego, se o Senhor me abençoar no comércio, se esse concurso que eu fizer, eu passar e eu prosperar, Senhor, eu vou. A Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir o que votou.
Senhor, você é fiel nos dízimos e nas ofertas. Se o Senhor eu não era nada, eu não tinha nada. Eu me lembro do Rodrigo, o Rodrigo Abreu, que esteve aqui da Edna. Eu ficava aqui, ele ficava aqui chorando, desempregado há anos, de joelho. Aqui, Senhor, me dá um emprego. Só a Edna trabalhava e sustentava a casa. Aquele menino chorava aqui. Eu e minha esposa lá, ele com violão. Senhor, me abençoa. Ele é adorador nato, é dele. E ele chorava aqui pedindo uma porta de emprego. Senhor, se tu me abençoares, igual Jacó, eu vou ser fiel a ti. Ele fez concurso para a Casa da Moeda, ele passou, ele está há anos trabalhando na Casa da Moeda, ele tem 13º, 14º, 15º salário. O cara mudou de vida, a esposa dele hoje tem uma clínica dentária. Ele prosperou e ele foi fiel a Deus. Deus o abençoou. Você lembra quando você falava que ia ser fiel a Deus nos dízimos das ofertas? Se Deus te promovesse, se Deus fizesse você passar num concurso, você lembra que você ia ser fiel ao Senhor se Deus te desse essa mulher que está do teu lado, esse homem, esses filhos, sabe, esse comércio, esse trabalho. Você lembra quantos propósitos você fez com Deus? E a Bíblia diz, já que Ele fez com Uzias, fez isso com você também. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Mas nós, seres humanos, eu estou apontando para mim, irmãos. E agora para vocês, se você achar que deve, pega, eu peguei. Nós somos ingratos. Principalmente a Deus que nós não vemos, mas sabemos que é real. Ingratos. Eu não vou chorar aqui, irmão, porque eu estou segurando. Porque a ingratidão é uma das piores coisas que existe, irmão. Ao longo da história do povo judeu, tu vê a ingratidão dos judeus para com Deus. Deus fazia, eles viravam as costas a Deus e não era diferente. Esse garoto chegou a esse nível, por isso que eu pedi para esse menino sair daqui. Deus ajudou extraordinariamente, Deus o fez poderoso e a fama dele se espalhou. Sabe o que aconteceu? No próximo versículo. Sabe o que aconteceu? É o que acontece com você. Tu continua dizimando a Deus, tu continua ofertando. Você continua vindo aos cultos, você continua orando. Depois que Deus te abençoou em cima do que você pediu, você chutou isso. A Bíblia diz que, entretanto, depois que Uzias se tornou o quê? Eu vou repetir, depois que Uzias se tornou o quê? E ele aqui já não era mais uma criança, irmãos. Talvez ele já tivesse seus 40, 50 anos de idade. Ele, quando jovem, adolescente, foi fiel. Depois que ele alcançou uma certa idade, conquistou tudo, porque Deus deu a ele ela. Entretanto, porém, depois que Uzias se tornou poderoso. Eu não queria apertar esse botão para ler a parte B desse versículo, gente, eu não queria. O seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, seu Deus. Nós somos assim, sabia? Eu sou. Ajuda, Deus ajuda. A gente faz voto, a gente promete por causa de coisas que a gente se torna poderoso. Agora eu sou o bambambam, eu sou o cara, eu sou a garota, eu tenho. Aí começa a se enturmar com outros, e muda a cabeça, esquece daquele que o ajudou. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus. O que aconteceu? Ele foi infiel ao Senhor, seu Deus. E no caso específico dele, no teu é um, no meu é outro, cada um tem a sua infidelidade. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meu irmão, ele não podia entrar lá. Só quem entra ali era sacerdote, dependendo do lugar mais profundo, era só o sumo sacerdote. Ele não tinha autorização para isso. O sumo sacerdote naquela época, sumo não era nem o sacerdote, autoridade máxima, o sumo sacerdote, Azarias, e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele,
que ele era o rei. Sei lá, 50 anos, 45, 55 anos. Quando ele pegou o incenso para entrar no templo do Senhor, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote e 80 profetas corajosos foram atrás dele cercar ele. Ele era o rei, cara, autoridade máxima, ó. E eles falaram, e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o seu Senhor. Irmãos, ele tinha oportunidade de ele tinha oportunidade de ouvir e até... olha, vocês me falaram, eu ia fazer uma loucura. Me perdoem, porque isso aí é qualificação só para os sacerdotes, sumo sacerdote, eu não posso fazer. A minha cabeça pirou, tanta coisa, foi tanto sucesso, que eu acabei me envolvendo com pessoas, com coisas, e eu virei as costas do Senhor. Eu deixei de ser um ofertante, deixei de ser um dizimista, deixei de vir nos cultos, deixei de me dedicar. Não, eu vou parar, toma aqui, me perdoa. Ele poderia fazer isso, mas ele não, porque ele estava soberbo. O poder tomou conta da sua cabeça. Olha o que ele faz. Uzias, que estava com o incensário na mão, que poderia ter devolvido, pronto para queimar o incenso, pelo contrário, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Ele ficou falando: quem vocês pensam que são para falar assim comigo? Eu sou o rei, o Todo-Poderoso, as nações temem diante do meu nome. Eu estou extraordinariamente, extremamente forte. Quem vocês pensam que são? Ele indignou-se. Eu vejo isso acontecendo, pastora Paulo, e você sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém errado na igreja, a pessoa se revolta com a gente. Porque toda pessoa errada não consegue mais ver o que é certo. O certo não faz mais parte da vida dela. Uma cegueira espiritual toma conta que você está demonstrando, está repreendendo, e a pessoa fica com raiva e ainda sai te detonando. Ele se irritou com os sacerdotes, e na mesma hora, na presença dos sacerdotes, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra na sua testa. Lugar visível para que todos vejam. Testa, lugar onde se coloca a coroa, onde foi colocada a coroa por Deus na cabeça dele. Lepra, sinal de pecado. Na mesma hora, ele tinha oportunidade para se arrepender, irmão. O orgulho e a soberba tomou conta dele. Ele se esqueceu de quem ele era, do que Deus fez na vida dele. A lepra tomou conta dele. Quando o sumo sacerdote, ministério de louvor, Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo, porque a ordem em Judá, entre o povo de Deus, era que leproso tinha que sair do meio do povo de Deus, tinha que sair do arraial, tinha que viver isolado. Na mesma hora expulsaram ele do templo. Aquilo ali era ordem, era decreto. Não tira o fundo musical agora não, até começar a tocar. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, o próprio rei, pois o Senhor o havia ferido. Quem feriu ele? Foi Satanás? Foi o diabo? Foi a pombagira? O Exu Caveira? Quem feriu ele? Deus. E o orgulho dele. Por causa do orgulho dele. O Senhor o havia ferido. Que irmãos, isso aqui está falando comigo, irmão. Deus pode me tirar do altar. Isso que você conquistou com a ajuda de Deus, você pode perder. Não é ameaça. Pelo contrário, isso é culto de libertação, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos... O que está sendo pregado aqui no altar? Ver? Então é um culto de liberta. Não é ficar, sai Satanás, vai pombagira. Zé Bifi. Não é isso não, irmão. O que liberta é a palavra. Pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso
e excluído do templo do Senhor. Não existe coisa pior, irmão, a vida dele toda. Ele criado no templo e no palácio, excluído, morou sozinho, até morrer. Morreu sozinho. Essa é uma palavra de ajuda, de orientação. Assim seja, assim disse o Senhor.